Como é que é, família, daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado. O que une Isabel dos Santos e Tizé é o mesmo o que as separa. A grande dor de José Eduardo Santos era ter os filhos desavindo. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você mais. Família, olha, segundo escreve aqui o site Nelio Pasta News por intermédio do CNN Portugal, é isto mesmo. O que une Isabel dos Santos e Tizé dos Santos é o mesmo o que as separa. A grande dor de José Eduardo Santos era ter os filhos desavindo. Fonte CNN e o site que chama aqui o site Nelio Pasta News. Vamos lá ver aqui a matéria completa. O funeral de José Eduardo dos Santos pode ser um ponto de ruptura entre as duas filhas mais velhas do antigo presidente de Angola, Tizé e Isabel. Segundo o Semanário Expresso, Isabel dos Santos admite a possibilidade de se deslocar a Angola caso lhe seja dada a garantia de que pode entrar e sair do país sem qualquer encontro com a justiça angolana. A resposta de Tizé dos Santos surgiu em entrevista à CNN Portugal, na qual afirmou que, se tal acontecer, a irmã vai ser vista como uma grande traidora, vai ser igual a João Lourenço. Este desencontro entre ambas não começou aqui. O jornalista angolano Nelson Francisco Sul lembra à CNN Portugal palavras de José Eduardo dos Santos, que terá dito que prestou mais atenção à união do país do que à união dos filhos. Tirando aniversários ou em casos de doença, eram poucos os encontros entre os filhos, acrescenta. Também Banja Setula, advogado e professor na Universidade Católica de Angola, realça este ponto, lembrando que não tinham negócios, não faziam férias juntos e deveriam ser poucas as vezes que toda a família se reunia. Há um texto que coloquei a circular que mostra que a grande dor de José Eduardo dos Santos era ter os filhos desavindos, diz Banja Setula, advogado e professor na Universidade Católica de Angola. Nelson Francisco Sul, correspondente da Deutsche Welle e do Semanário Expresso, esclarece que os holofotes tendem a centrar-se mais vezes em Isabel e Tizé por dois motivos. São mais velhas e entraram muito cedo no mundo dos negócios. Tizé nasceu em 1978, em Luanda, com o nome Tizé dos Santos. É filha de Maria Luísa Abrantes e tem nacionalidade angolana e portuguesa, que recebeu ao casar com Hugo Pego, de quem se divorciou em 2015, 13 anos depois da união. Já Isabel dos Santos nasceu em 1973 em Baku, no Azerbaijão, tendo nacionalidade angolana e russa. É a segunda filha mais velha de José Eduardo dos Santos e a mãe é Tatiana Kukanova, uma geóloga russo-angolana, que chegou a ser colaboradora da Sonangol. Após a separação dos pais, nos anos 80, Isabel foi viver com a mãe para Londres, no Reino Unido, onde se formou em engenharia eletrotécnica. Casou com Síndica de Colo, em 2002. Tendo este morrido enquanto fazia mergulho no Dubai em 2020. Se Isabel optou por enveredar pelo mundo dos negócios, Tizé foi parte ativa do MPLA, partido angolano pelo qual foi deputada, tendo sempre estado ligada, em simultâneo, à comunicação social e ao mundo do audiovisual. Ao longo dos anos, Tizé dos Santos fundou a versão angolana da revista Caras. Foi a primeira mulher presidente de um clube de futebol angolano, do Benfica de Luanda, assumiu a gestão da TPA, canal angolano do Estado, e foi uma das responsáveis por duas novelas angolanas que estiveram nomeadas para os prémios Emmys. Isabel também chegou a ser membro do Jet Set angolano, sobretudo por via do restaurante Miami Bias, que abriu na ilha de Luanda. Foi assim até ao dia em que preteriu o controlo do estabelecimento pela gestão de empresas com maior volume de negócios. Chegou a Portugal pela mão do empresário Américo Amorim, como acionista da Amorim Energia. Ainda assim, quando entra em Portugal já era milionária, como explica o jornalista Nelson Francisco do Sul. Isabel dos Santos e Américo Amorim foram acionistas do BIC Angola, idealizado por Fernando Teles. Em 2005, seguiu-se o Banco BIC Portugal, em 2007, e a entrada para a Zone, que posteriormente se transformou na NUS, após a fusão com a Optimus da Sonai.
Tanto Isabel como Tchizé dos Santos chegaram a ser investigadas pelo Ministério Público por eventuais crimes de colarinho branco relacionados com a justiça angolana. Tchizé chegou mesmo a estar acusada em Portugal pelos crimes de branqueamento de capitais, mas a decisão acabou por ser anulada pelo juiz Ivo Rosa, em 2021. Tchizé rejeita, Isabel pondera, mas tudo depende da justiça angolana e chegamos à polêmica em torno das cerimónias fúnebres de José Eduardo dos Santos, por serem ambas pessoas de interesse para a justiça de Angola, temem ficar retidas, ou ser detidas, no país após o funeral. Como explica Nelson Francisco Sul, em Angola não há dúvidas, todos estão solidários com as irmãs, acrescentando que as irmãs estão sob pressão do Estado, da Procuradoria-Geral da República e do Ministério Público, está tudo em cima delas, realça o jornalista angolano. Acho que o presidente João Lourenço está com um capital político muito baixo. Na opinião pública e na rua, ouve-se que José Eduardo dos Santos morreu e foi João Lourenço, diz ainda Nelson Francisco Sul. O advogado Banja Satula considera provável que o funeral vá ocorrer em Angola, enaltecendo que os filhos não vão ignorar o facto de que o povo tinha um grande amor por José Eduardo dos Santos e que não haverá outro lugar que não Angola para expressar esse apreço. Para Nelson Francisco Sul, o corpo só deve regressar a Angola se as irmãs quiserem. Lembrando que seja qualquer for a decisão dos tribunais espanhóis há sempre a hipótese de recurso e de o processo se arrastar por algum tempo, e se isso acontecer serão perseguidas pelo Estado, garante. Com exceção de uma das filhas, acho que todos vão estar presentes, incluindo a engenheira Isabel dos Santos, garante Banja Satula, que explica de onde vem a desavença entre Tchizé e João Lourenço. A Tchizé esteve no Parlamento, o João Lourenço esteve no Parlamento. Cada um tem um código genético próprio. Provavelmente deve-se ao facto de a Tchizé ser a única dos filhos que esteve envolvida na política. A Tchizé lidou com estas pessoas no Parlamento, tem uma perspectiva diferente da dos irmãos. Questionado sobre se a antiga deputada do MPLA Tchizé dos Santos e antiga membros do Comitê Central poderá estar a tentar executar uma manobra de assalto ao poder de Angola, Nelson Francisco Sul sublinha que a família dos Santos vai continuar a ter poder na política angolana. Pode não ser nenhum dos filhos, mas acredito que talvez um neto um dia regresse à política. CNN. E a família, o vídeo de hoje foi esse. Se inscreva no canal, ative as notificações, partilhe o vídeo, comente porque isso é uma notícia. Você não saber para nós, então é notícia. A nossa campanha para aprender a Fernando de Santos, para aprender a Fernando de Olo continua. Os nossos contactos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição do nosso vídeo, que essa opinião é muito importante. Até o próximo vídeo. MSTV, a TV que chega até você, a TV que não vai jogar a semana.